Muita paz a todos. Concordância universal no Espiritismo. Na Rua dos Mártires, em francês, Rue des Martyrs, número 8, em Paris, residia Allan Kardec, o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Todo o respeito que nutrimos por Kardec tem um endereço também no coração dos espíritas e espiritualistas, por nosso reconhecimento ao extenso labor realizado pelo egrégio codificador da doutrina dos espíritos, na elaboração de obras que ensinaram a humanidade a reviver o chamado do Cristo para a caridade e a pensar ainda como homens na imortalidade em sua essência. As obras que mencionamos são o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. O codificador, na elaboração de suas obras, em especial o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, conforme elucida na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no tomo 2º, a autoridade da doutrina espírita, contou com o controle universal dos bons espíritos. Mas, de que se trata este controle universal? Citaremos a necessária compreensão do que pretendemos ao assunto, a terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 26 e 27, editora FEB, edição de número 130. Abrir aspas, se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor as luzes daquele que o houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Nas luzes do século XIX, a mediunidade eclodia em centenas, milhares de pessoas. Eclodia no próprio organismo humano. E não era somente na França, mas em inúmeros pontos do globo terrestre. Volvamos agora à Rue des Martyrs, número 8, Paris, ao lar de Monsenhor Rivail e Madame Gabrielle, para o registro histórico de que para aquele lar eram endereçadas inúmeras mensagens mediúnicas provindas de diversos centros espíritas. Na elaboração das obras da codificação espírita, para discernir mensagens autênticas daquelas ditas apócrifas, ou seja, falsas, fora precisamente o espírito arguto de Kardec, a clareza de seu pensamento e de sua capacidade de sentir a verdade, conforme o jovem Rivail fora preparado pelos seus pais, desde que o enviaram ainda jovem ao castelo de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, o que o credenciava como homem preparado para essa delicada missão. O Espiritismo sensibilizou primeiro os intelectuais burgueses da época,
para afirmar-se logo após no coração dos homens simples e de boa vontade. Assim era preciso que fosse alcançar a todos. E ainda hoje, não pode ser a doutrina visto apenas como um sistema filosófico ou um método científico em lidar com o plano espiritual. É a doutrina espírita uma religião que caminha em braços com a ciência e a filosofia e que tem, na questão moral, a forma mais sensível em compreender a universalidade dos ensinos dados pelos próprios Espíritos do Senhor. A codificação kardeciana vem trazer a consolação por meio dos próprios desencarnados, sob a direção daquele emissário de luz que diz chamar-se a verdade. Meditemos que não existe para a doutrina espírita sobrenatural quando se trata do plano espiritual, mas de algo natural, vivo, presente mesmo entre nós e que avulta para além de nosso plano, tendo o universo muitas moradas, alertando-nos ao aprimorar de nosso caráter e maiores cuidados no melhoramento dos traços profundos que guardamos em nossa psique, pois que o nosso proceder mental nos torna afins uns com os outros, estejamos entre os dois planos da vida. É o Espiritismo a doutrina da consciência, onde os bons espíritos não são nossos juízes da verdade, mas instrumentos de Deus para despertar no seio da humanidade a fraternidade cristã. Possibilita-nos ainda, quando seriamente estudado e compreendido em nossas próprias ações, que é preciso aprendê-lo e divulgá-lo em si mesmo, ou seja, através do próprio exemplo, a fim de que nos libertamos dos atávicos vícios trazidos do pretéritos, vícios primários, sobretudo vícios morais. Liberta-nos da ignorância do mal, dos preconceitos do poderio econômico, racial e as divergências do vínculo religioso, pois certa feita um sábio espírito declamou: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Como espíritos imortais, tudo precisamos saber com respeito na prática do bem e defender-nos, criar-nos reservas morais ante os apelos sedutores do mal. Pois no horizonte brilha os primeiros fios dourados do sol da perfeição, e um legado de Kardec é o desdobrar do ensino do próprio Cristo. Tenhamos Jesus e Kardec como a base de toda a obra espírita sincera e sigamos a trabalhar o amor à vida, a fim de que estejamos em nossa casa, em nossa família, em nosso meio social, à guisa do verbo de amor que consola a quem sofre, pois todo coração devidamente consolado sentirá uníssono ao Divino Pai Criador. Muita paz a todos, um abraço fraterno do amigo espiritual.